Então, gente, esse aqui é a aula 6, né? E eu vou falar um pouquinho dos motivos da gente estudar, né, evolução humana, né? E evolução humana talvez ajude a gente a compreender por que que existe guerra, né? Por que ela ocorre, né? É uma coisa que os outros animais, eles não costumam fazer, a maioria deles, né? A gente já vai falar sobre as exceções em breve, né? Então, nessa aula, Evolução Humana, aula 6, a gente vai começar com essa origem da guerra e o motivo para estudar a evolução humana, né? Um dos múltiplos motivos, né? Depois, o capítulo 17 sobre bipedia, né? O capítulo 18 sobre maxilares e dentes. Capítulo 19, os mais antigos hominíneos conhecidos. Esses eu vou gravar e postar para vocês só posteriormente, tá bom? Existem, na verdade, três maneiras. Na verdade, existem, dependendo dos especialistas, existem mais maneiras de ver, explicar a guerra, né? Mas três maneiras são muito, né, que se escreve muito a respeito, são, cultural. Então, Margaret Mead, né, uma pesquisadora antropóloga, né, aluna do Franz Boas, né? O Franz Boas formou um monte de gente, os antropólogos. Por exemplo, o Kroeber, né, lá de Berkeley, que começou o Museu de Antropologia lá, o Departamento de Antropologia, e que foi super importante porque para defender as terras indígenas dos índios da Califórnia, demarcar as terras e tudo. Ele, numa época, né, isso aí no final do século XIX, começo do século XX, né, é uma época em que, por exemplo, quem era branco saía com brancos, quem era negro saía com negros, e os índios passavam fome nas reservas, né? E os mexicanos ficavam nos bairros deles, né? Então era muito separado, né? Mas ele não, ele era amigo de receber, né, os chefes indígenas regularmente na casa dele, né? E né, ele e a Margaret Mead, assim por diante, eles são uma vertente que se opôs às explicações biológicas, né, de raça e que colocavam todas as outras civilizações, todas as outras culturas, como sendo inferiores à cultura ocidental, né? Então eles levaram uma revolução na percepção, né, de que todas as culturas são igualmente válidas, né? E a gente deve, né, ter respeito por elas e estudar elas como formas alternativas de entender o mundo, né? Então, isso foi bem revolucionário, porque antes os pesquisadores tratavam o assunto da antropologia, da arqueologia, né, como se fosse um tipo de zoologia, né? Então, esse respeito maior por outras culturas ocorre aí, né? Então, com os alunos do Franz Boas, né? Então, Franz Boas é importante por isso, né? E Margaret Mead, ela propôs uma teoria da guerra no seu ensaio de 1940. A guerra é uma invenção, não uma necessidade biológica. E ela apareceu num artigo, né, numa revista, né, Asia, em agosto de 1940. Ela, né, ah, rejeitou a noção de que a guerra é uma consequência inevitável da nossa natureza competitiva, agressiva, guerreira, uma natureza basicamente humana, né? Seres humanos fazem guerra porque é inerente ao ser humano querer fazer guerra. Essa teoria é contradita, ela disse, pelo simples fato que nem todas as sociedades praticam guerra. Então, se algumas sociedades praticam guerra e outras não, então não é da natureza humana, né? Porque se fosse da natureza humana, todas as sociedades iam praticar guerra, né? É como, né, é como, por exemplo, as mulheres são as que engravidam, né? Isso aí não é uma coisa cultural, né? Isso é uma coisa biológica, né? Não é opcional, né? Algumas culturas escolhem os dois sexos engravidam, depois uma cultura escolhe que os homens engravidam, depois outra cultura. Não, é uma coisa biológica, né? E compartilhada com
os vertebrados, né? E então, essa característica biológica, né? Então, ele explica em parte, né? O fato da reprodução humana, né? E como ela ocorre, né? Então, ela virou e falou: guerra não é isso, guerra não é biológico, a guerra é cultural, foi inventada e, né, existem culturas que praticam guerra, outras não. Então, essa aí é a posição da Margaret Mead, né? Que era minoria em 1940, mas se tornou maioria hoje em dia, né? Depois tem a causa material, né? Carl von Clausewitz estuda, né? Era um militar prussiano que estudou, né? O sucesso do Napoleão, né? E ele tem um livro que é Clausewitz sobre a guerra, né? E guerra é uma continuação da política por outros meios, né? Então, ou seja, guerra é um motivo racional, a guerra compensa, né? Então a gente pode citar, por exemplo, a guerra do Caju lá no Nordeste, né? Em que as tribos indígenas do interior, elas ficavam esperando a temporada do caju terminar. Depois elas esperavam mais um pouco para as tribos do litoral extraírem as castanhas e fazerem pasta de caju, né? Que eles secavam o caju, né? E aí, quando tinha um bom estoque, aí eles desciam do interior, né? Saíam das serras, isso e aquilo, iam para o litoral e tentavam capturar alguma tribo com o objetivo primário de roubar caju, né? Então, eles faziam guerra, não era só cultural, né? O motivo era racional, né? Eles ainda não tinham inventado o comércio, né? Então, se as tribos do interior queriam caju, elas tinham que roubar esse caju, né? Bom, a guerra, o motivo biológico da guerra é uma coisa que, na verdade, voltou a ser explorado por pesquisadores mais recentemente, principalmente depois, né, do livro Sociobiologia, do Will Wilson, em que ele vira e fala, né, o ser humano, né, é um primata, assim como o chimpanzé e o gorila, né? Então, um, a arte, a filosofia, o poesia, música, todas as coisas que a gente faz são partes do comportamento humano, né? Então são frutos da nossa biologia. Então ele propõe uma conciliação né, de várias fontes, de várias ciências, todos unidos dentro da sociobiologia, né? Então você estuda das culturas usando, né, a biologia como matriz, né? Então, isso aí gerou bastante discussão na época, porque ele propôs isso aí na década de 70, né? E aí o resultado final disso foi de que a gente começou a olhar as bases biológicas de vários comportamentos, né? Porque, de certa forma, ele está certo, né? O cérebro cria o comportamento humano, e talvez tenha algumas coisas que são comuns para uma grande maioria das culturas. E isso aí talvez indique alguma causa biológica, né? Então, o Wilson propôs né, que alguns comportamentos humanos compartilhados por uma grande maioria de culturas talvez tenham uma base biológica que faça com que a gente tenha uma tendência a repetir isso, né? Em várias culturas, né? E que vale a pena a gente explorar para ver se isso aí realmente é biológico ou não, né? Então, a gente vai seguir as ideias do Richard Reagan. O Richard Reagan, ele explicou, ele continuou publicando, ele tem várias pesquisas, né? Ele estudou chimpanzés durante muito tempo, né? E ele escreveu esse livro, O Macho Demoníaco, né? E ele já tem algum tempinho, né? Esse livro, né? É, é, ele, na verdade, esse aí está dizendo 1971, mas ele estuda os chimpanzés desde 1971, né? Mas esse livro ele publicou, acho que foi a década de 90, né? Que eu lembro que eu comecei a usar eu li, aí comecei a usar os exemplos na sala de aula, né? De evolução humana. Então, foi no final das décadas de 90 e começo da década de 2000, né? Bom, é, o Richard Reagan, ele já tinha proposto várias dessas ideias em artigos científicos antes desse livro da década de 90, começo do ano
entre 2000 e 2010, né? E ele fala que a raiz da guerra está na biologia, né? E ele fala que o que é interessante é que nós somos símios, né? E os símios, eles têm machos demoníacos, né? E ele compara, por exemplo, nos macacos, né? As fêmeas são territoriais, as fêmeas fazem alianças, as fêmeas defendem, por exemplo, um pé de manga cheio de fruta. Quando chega os secopticídeos, né? Os macacos, quem chega são as fêmeas, né? É um grupo de tias, sobrinhas, irmãs, né? É, indivíduos aparentados, primas, né? Indivíduos aparentados, né? Que os machos vieram de fora. E os machos não são aparentados entre si nem com as fêmeas, né? E os machos, eles estão lá para defender as fêmeas de outros machos. Só que quem defende a comida, os recursos e quem é dominante são as fêmeas, porque elas formam gangues, né? Então, se o macho for muito violento, isso é importante para ele impor respeito e medo aos outros machos. Só que se ele atacar as fêmeas, ele pode ser atacado por todas as fêmeas simultaneamente, tá? Então, normalmente, as fêmeas têm uma hierarquia maior do que os machos. Os machos têm a hierarquia deles, né? E o que as fêmeas preferem é muito mais importante. Tanto, às vezes, você tem machos que aparentemente são dominantes, só que quando você olha o sucesso reprodutivo deles, as fêmeas preferem os outros machos. Machos que são mais carinhosos e mais, que estão associados com elas há mais tempo, né? Então, você essa aí é a sociedade de macacos, né, no secupticide normalmente, né? Agora, nos símios, a gente teve essa troca, né, de que quem fica nos lugares normalmente são os machos, e as fêmeas, provavelmente para evitar excesso com o pai ou o irmão, o que que seja, elas trocam de território, né? Então, elas migram e saem do território materno, né? E vão para outro território, né? Por quê? Porque as fêmeas migram e os machos ficam no lugar, né? Então, você tem patrifilia, né? E, por exemplo, os gorilas machos solteiros, eles fazem infanticídio, né? Então, quando o gorila macho, se o pai dele está vivo, né? Então, se o pai dele morre, aí o filho mais velho assume o harém, né? Só que, então, você tem patrifilia, né? E os gorilas machos solteiros, eles saem, né, e vão procurar um bando. E quando eles acham um bando, eles ficam observando durante horas. Inclusive, eles podem, né? Se muda o vento, eles mudam para o macho não sentir o cheiro deles, né? Eles esperam a oportunidade. Talvez quando você tem uma ribanceira, aí o jovem macho faz o display dele para as fêmeas. E o ponto alto do display é pegar algum filhote do outro macho, quebrar o pescoço dele e jogar. Então, por quê? Porque a primeira coisa que acontece, né, o macho residente chega, né, com cara de tacho, mas não conseguiu evitar que o adolescente punk matasse um dos filhotes. A fêmea que perdeu o filhote, ela cata o filhote, ela morre de dor, dá pra ver, ela tenta ressuscitar ele, ela carrega ele durante dias, né? Aí, o filhotinho já tá apodrecendo, ela acaba largando ele, né? Aí ela entra em estro, porque ela para de amamentar, ela entra em estro. Se antes de ela entrar em estro, ela larga aquele macho e frequentemente vai atrás do macho demoníaco, o macho infanticida. E a gente pensa, mas por que ela faz isso? Só que veja, pela ótica evolutiva, esse é um macho jovem, forte, que se ela for copular com ele, ela vai prender ele, porque ele, ao invés de sair por aí matando outros filhotes, ele vai ter que ficar em casa cuidando dos filhotes dele. Então ela vai conseguir um guarda-costas jovem, forte, poderoso, para ficar, né, cuidando dela e do filhote dela 100%. Então, é muito chocante, né? Mas é uma estratégia de sucesso para os jovens machos, né, adolescentes, né? Se eles conseguirem matar um filhote
de alguma das fêmeas de um outro bando, ele pode roubar fêmeas daquele bando. Ele demonstrou para as fêmeas que aquele macho não está mais conseguindo defender elas. Então, o infanticídio ocorre nos gorilas, né? Estupro, né? Os orangotangos, né? Machos, eles são dobro do tamanho das fêmeas, eles não conseguem perseguir as fêmeas nas árvores, né? E porque é só a fêmea num galho mais fino, aí o macho cai lá de cima, né? Só que os machos, eles são super barulhentos, eles cantam em defesa de um território gigante que é uma areia explodida, né? Então ele né, é, engloba muitas fêmeas, né? E quando as fêmeas estão no cio, elas vão atrás dos machos barulhentos, né? E elas copulam com eles. Inclusive, é interessante quando uma fêmea orangotango está no cio, se não tiver um macho, ela se masturba na jaula, né? E a gente, frequentemente, a gente vê as fêmeas de orangotango, né? Copulando com os machos, e o macho não aguenta mais, ela vai lá e cutuca ele para copular de novo. Então, elas gostam de sexo, evidentemente, e vão atrás dos machos, pois os machos não conseguem ir atrás delas. E elas gostam de atividade sexual quando elas estão no cio, né? Agora, no meio disso aí, tem uma estratégia alternativa em que alguns machos usam. Então, alguns machos orangotango, eles são machos Peter Pan. Eles não crescem. Eles ficam com cara de fêmea. Inclusive, eles são mais leves que os machos adultos, né? Então, eles são eternos adolescentes. E eles, toda vez que eles escutam um macho, eles vão na direção oposta. Eles não fazem barulho, eles não vocalizam nem nada. E, quando eles encontram uma fêmea, eles estupram ela. E a fêmea só está receptiva sexualmente no cio. Então, na maioria das vezes, elas não querem. E para que fazer isso se você não vai gerar prole? E os cientistas acham que ele está ensinando para todas as fêmeas da região e elas não conseguem fugir dele. Assim, quando elas estiverem no cio, elas nem vão tentar resistir ele quando ele for. Então é uma coisa de cadeia, né? Aquela coisa de o Jorjão chega para você e fala, vai rolar o redondo. Aí você fala, você quer meu relógio? Fala, não, é esse o redondo, né? Aí no começo você não gosta, né? Mas depois você se acostuma com a ideia, né? Então, quando mexem com você, você fala, Jorjão, né? Então, aquelas coisas horrorosas, né? De... Mas, na selva, não tem polícia, né? Então, os animais se adaptam, né? Agora, os chimpanzés são os mais interessantes. Lembrando para vocês que a Jane Goodall foi estudar os chimpanzés no Congo. E ele descobriu que, às vezes, os chimpanzés eles saem em um grupo, todos juntos, normalmente machos adolescentes, né? E eles saem para invadir o território de outro grupo. Agora, o normal deles é eles ficarem patrulhando o território deles, fazendo barulho, né? Demonstrando para os outros chimpanzés que eles são donos desse território. Mas quando eles saem nesses safaris, eles estão em guerra. E quando eles encontram uma fêmea do outro grupo, ainda mais se ela estiver no cio, eles raptam a fêmea, né? E vão copular com ela, né? Mas se for uma fêmea com filhotes, ou se for um casal de velhinhos, ou que eles mais gostam, um macho do outro grupo, sozinho, eles atacam ombro a ombro, todos juntos, catam, né, o outro macho, seguram o outro macho e espancam até a morte. Inclusive pegando paralelepípedos, pedras enormes, né, espancam, eles são muito fortes, né? E veja, um a um é perigoso, né? Mas um bando contra um, aí é seguro, né? Porque enquanto que alguns seguram, os outros batem, né? E eles conseguem realmente, né, espancar até a morte, né? Esse aí é o objetivo deles, né? Aparentemente. E esse comportamento, é, defender o território, né? Espancar os machos de outros bandos. E espancar de bando, né? Isso aí vocês veem, por exemplo, os seres humanos fazem isso frequentemente, né? Você vê jovens patrulhando o bairro, né? Procurando impressionar fêmeas, né? E defendendo as fêmeas locais de machos de outros bandos, né? Então isso aí faz lógica perfeita. E veja,
Essa história de ficar um a um na honra, se enfrentando, um grupo de jiu-jitsu, eles não enfrentam um outro grupo de jiu-jitsu. Eles procuram um macho sozinho para juntos espancarem sem perigo. Então, o comportamento humano de jovens adolescentes e o comportamento de chimpanzés, aí bem, os motivos são os mesmos, né? De vez em quando, ainda mais em chimpanzés que caçam, os chimpanzés caçam, né? Outra coisa interessante que foi descoberta, né? Da Jane Goodall e outros pesquisadores, né? Alguns grupos caçam macacos, outros grupos caçam antílopes, né? Mas eles colaboram, né? É que às vezes o espancamento de um macho do outro grupo vira o canibalismo, né? Então, essas características, elas são chocantes e são interessantes, porque, sim, chimpanzés fazem guerra e tem canibalismo, e seres humanos fazem guerra e tem canibalismo, então isso é uma coisa, né, uma sinapomorfia. Então, nosso ancestral comum também fazia isso. Ou seja, faz 7 milhões de anos que os chimpanzés e os homens praticam guerra, porque o ancestral tinha guerra. Né? Então, essa aí é a ideia do Reagan, ele usa a progenia para inferir comportamentos que são ancestrais. Então, a guerra seria, nesse caso, um comportamento ancestral. E aí, se você olhar, porque né, os índios norte-americanos, eles ajudavam os ingleses, né, como batedores, né, durante a guerra da independência americana, por exemplo. E eles falavam que os ocidentais são tudo doidos, porque a guerra dos ocidentais, né, você tem um bando de ocidentais, pegam os fuzis dele e vão andando, marchando até um outro grupo de ocidentais, e depois eles ficam de pé, um atirando no outro, e morre um monte de gente. Eles falaram, mas que jeito idiota de fazer guerra. A guerra ideal é você vai, invade o território do outro, sem ele perceber, e aí você rouba os cavalos dele. Ah, tudo bem, se você encontra uma sentinela, você mata ele, tira o scalpo e volta. Volta todo mundo vivo, com donos de um monte de cavalos, né? E sem morrer ninguém do grupo deles, né? E, né? Então, né? Isso aí, né? O, né? Isso aí era para eles a guerra bem sucedida. Essa história de você combinar com o outro, se encontrar num lugar e ficar tomando mentira e todo mundo morrendo, isso aí eles achavam uma idiotice, né? Porque como que você vai, né? Gozar os frutos da guerra, né? Se você está morto, né? Então eles achavam que era uma coisa completamente idiota, né? Então, né, essa guerra ocidental é uma coisa mais ou menos recente, né? É uma coisa que os gregos inventaram, né? E também alguns outros povos, poucos povos inventaram, né? Por exemplo, japoneses, né? Tem uma cultura de guerra, né? De que você procurava batalhas decisivas, né? E os Zulus, né? Os Zulus também procuravam batalhas decisivas. Mas a maioria dos povos, eles fazem a guerra estilo os índios norte-americanos, né? Que ajudavam os ingleses contra os americanos na Guerra da Independência, né? Ou seja, eles tinham guerra, mas o objetivo da guerra não era enfrentar o outro exército. Era entrar no território do inimigo e roubar alguma coisa que ele achava valiosa e levar embora. E quando você olha, por exemplo, os caçadores-coletores da Amazônia, os índios Yanomami, a guerra nos Yanomami é bem, né, os Yanomami são um povo bravo, né? Meu objetivo primário da guerra é mulher, né? Então eles roubam mulheres das outras tribos, né? E outra coisa também, status. Então, se você participou, isso aí o Chagon, né, fez um estudo. E ele percebeu que homens que eram considerados grandes guerreiros, que mataram muita gente, eles tinham um harém e tinham mais filhos. Então você via descendência na tribo da próxima geração, eles tinham uma participação maior. Então veja, se você é guerreiro, você tem mais mulheres e você aumenta a, a quantidade de descendentes que você deixa, ou seja, você tem um valor adaptativo maior, né? Então você tem uma diferença de produção e ser guerreiro é uma coisa que traz benefícios
evolutivos, né? Porque você deixa mais prole do que os que são pacíficos, né? Uma coisa que é interessante, a guerra no Yanomami, ela normalmente é assim, eles se pintam, cantam e vão para a floresta e depois voltam, né? Nada aconteceu. Agora, de vez em quando eles vão, conseguem ter coragem de ir até a tribo do outro grupo. Aí eles ficam esperando, né? Se aparecer, por quê? Porque de manhã, de madrugada, os índios acordam e vão fazer um xixizinho, né, lá fora, né? Então, se for uma mulher, eles raptam a mulher e vão e fogem correndo, né? E se for um homem, aí eles todos lançam as flechas deles. O outro, o sujeito que saiu da. Leva umas, né, 20 flechas, né? Aí todos eles saem correndo falando, eu que matei ele, não, eu que matei ele, eu que matei ele, né? E aí eles fogem correndo, morrendo de medo, porque se os guerreiros da outra tribo pegarem eles, eles vão matar, né? E é isso. E às vezes eles atacaram tantas tribos vizinhas que eles estão morrendo de medo do revide, né? Então o que eles fazem? Eles saem de lá e vão para outro lugar, né? Então, isso aí seria a guerra dos Yanomami, né? Agora, os povos da Nova Guiné, em particular, são muito interessantes. Porque, primeiro, diferente dos Yanomami, eles têm agricultura, né? Hoje em dia os Yanomami também têm, eles aprenderam com os outros índios, né? Mas, antigamente, não, eles eram caçadores-coletores, né? Só que me roubavam outras tribos, né? Mas os nativos da Nova Guiné, eles vivem em vales e são milhares de vales, né? Então, você tem milhares de... A Nova Guiné acho que tem 800 línguas, né? Então, das 5 mil línguas do mundo, 800 estão na Nova Guiné. Assim, per capita é a parte geográfica do mundo onde tem mais línguas. Talvez retrate o mundo antes da civilização, né? Eles tinham agricultura, né? Eles provavelmente foram um dos lugares que inventou a agricultura, né? Eles provavelmente começaram a plantar banana, é, inhame, né? E cana-de-açúcar, né? Então, é, então, a Nova Guiné é um dos lugares onde foi inventada a agricultura e onde eles começaram a plantar essas coisas que depois passaram para o resto do mundo, né? E eles, né, 1900, se achava que a Nova Guiné era um deserto, né? Porque você tem as tribos do litoral e depois você tem a floresta que não tem nada, né? Nada, qualquer animal um pouquinho maior do que um sapo foi morto, né? Eles têm wallabies, né? E algumas aves, né? Mas então tem poucos animais factíveis de caça, né? E aí se achava então de que eram florestas sem nada, né? Aí eles sobrevoaram em 1930 a Nova Guiné e aí viram um monte de fogueiras. Em 1950 eles sobrevoaram o restante e um monte de fogueiras. Eles perceberam que tinha milhares de tribos, cada vale tinha uma tribo, né? E aí eles foram contactar essas tribos. E cada tribo falava uma linguagem, eles patrulhavam seus vales, morrendo de medo dos vizinhos. Por isso de que as línguas eram tão diferentes, porque eles quase não tinham contato com as outras tribos. E é interessante, porque em volta do vale eles põem essas torres, né, de vigias, né? Quer dizer, cada cultura é de um jeito, né? Mas eles têm, é comum essas torres de vigias, eles ficam patrulhando o território. Mas alguns têm uma guerra ritual, né? Então, por exemplo, algumas das tribos têm a guerra do porco. E aí o que que acontece? Os homens se reúnem, né? De cada tribo e eles vão até que você tem de um lado você tem uma tribo, todos eles com as suas lanças, e do outro lado você tem outra tribo. E eles olham uns para os outros e se encontram, né? Então você tem os vales, aí vai ser ter pequenos vales entre os vales principais, né? Então eles combinam um lugar de se encontrar. Aí eles se encontram, aí os velhinhos de cada tribo vão e se encontram lá no meio. Como é que tá você? Só fiquei sabendo que você teve um neném. É verdade, né? O meu netinho teve. Então você é um bisavô, parabéns, isso aqui. Ó. Eles ficam batendo papo, isso aqui. Eles falam, bom, mesmas regras, mesmas regras. Então tá. Eles pegam os apitos, né, e vão. São os árbitros, né? Aí eles falam, começou a guerra. Aí um guerreiro de um lado vem lá e canta a canção de desafio e joga a lança dele.
Aí, para. Eles medem onde ele lançou, isso, aquilo, e falam, não, tá um pouquinho perto. Aí eles se reajustam para dar distância, ninguém se machucar. Aí depois vem um guerreiro da outra tribo, então eles ficam cantando, falando, eu sou muito importante, aí joga a lança, e pronto, acabou. Aí cada um vai para um lado e pronto, acabou a guerra. Então, ou seja, a guerra é cultural, né? E ninguém morre, né? Só que uma coisa que é interessante é que de vez em quando uma tribo chega e a outra tribo, sei lá, sofreu de sarampo, alguma coisa assim. Então tem pouco, né, tem pouco nativo do outro lado, né? Essa Nova Guiné, né? Então eles olham e veem isso. E nesse momento eles não seguem as regras. Eles atacam a outra tribo, matam os homens, assam eles, né? Canibalismo era muito comum na Nova Guiné, né? Eles têm um porco curto e o porco comprido. O porco comprido são seres humanos, né? Um, e eles matam outra tribo, depois vão para outra tribo, roubam as mulheres, né? E os porcos e levam, tá bom? Então por isso que é conhecido como a Guerra do Porco, né? Porque o objetivo é roubar. Só que eles também não querem pagar com a vida deles, né? Então você tem todo esse ritual que normalmente funciona para evitar a guerra, né? Então eles têm toda a sensação, né, de estar entrando em guerra, né? Mas ninguém morreu. Então, veja, que tem cultural, tem, mas tem uma base também. A Nova Guiné é muito importante, interessante, né? Porque você olha, cada tribo tem uma língua, as culturas são completamente distintas uma da outra, né? Algumas culturas sofrem de suicídio de crianças. Eles fazem um bullying tão severo com os próprios filhos que acho que é a única cultura em que as crianças se suicidam, né? De miséria absoluta, né? Outras tribos não, só tratam as crianças super bem e encorajam elas a serem curiosas, fazendo perguntas e assim por diante, né? Algumas tribos sofrem, né, com a civilização ocidental. Outras tribos vão lá, plantam café, chegam com dinheiro num saco, né, e compram um trator para levar lá para casa, né? Ou seja, as culturas são completamente distintas, e isso aí é retratado aqui, são várias tribos distintas, cada um se pinta do jeito, né? E isso aí provavelmente era o mundo antes da civilização, porque cada vilarejo era uma língua diferente e eles trocam mulheres, né? Frequentemente eles trocam mulheres entre as tribos, né? Ou roubam mulheres, né? E os homens ficam no mesmo lugar, morrendo de medo dos outros bandos, né? E quando você olha o DNA mitocondrial humano, você vê que o DNA mitocondrial humano é muito mais espalhado do que o cromossomo Y. O cromossomo Y é muito mais filopático. Por quê? Porque os homens, em grupos de irmãos, pais e filhos, tios e sobrinhos, eles patrulham o território e trocam mulheres com as tribos vizinhas, tá bom? Então, então talvez o Richard Reagan não esteja tão errado. Tem um componente biológico na. Só que, claro, de que existe muita disputa, né? Porque existe embutido aí uma ideia, que talvez seja interessante vocês lerem, é de que o ser humano é uma tábua rasa, que não tem nenhum instinto, né? Então, a cultura molda as pessoas como se fosse uma massinha de modelar, né? Então, Pinker fala sobre isso no livro dele, Tábula Rasa, né? Então, vale a pena ler, né? The Blank Slate, né? E que fala de algumas falácias do pensamento antropológico moderno, algumas iniciadas pelo grupo do Franz Boas, né? Que tentando demonstrar que a visão biológica era errada, e, né, tal como retratada na época era. Eles também exageraram por outro lado, né? Falaram que nada é biológico. Também não é verdade, né? E um livro que está nessa linha de vamos negar a parte biológica das coisas, né? É o Arends. Ele escreveu um mito do homem que canibal, né? The Man Eating Meat. É um mito do canibal, né? E antropologia e antropofagia, né? Basicamente o que ele disse é de que seres humanos jamais praticaram canibalismo. Que isso aí foi uma invenção dos ocidentais para poderem tratar com desprezo as outras civilizações, né? É, então, então ele tem uma perspectiva crítica sobre a existência dessas práticas, né?
Então, ele escreveu e publicou em 1979, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? Eu tinha, sei lá, né? Eu tinha 17 anos, né? Então, para mim, isso aí é recente, né? E é bem interessante, porque ele nega. E se você parar para pensar, é bizarro, né? Porque a gente tem fotos de canibalismo, né? Várias tribos do mundo, né? Então, não só a gente tem os relatos, e veja, quem que você vai acreditar? Um antropólogo que nega a existência do polo terraplanista, né? Que nega que a Terra seja redonda, né? Ou seja, alguém que nega fatos, né? Porque desagrada, né? Ou alguém que viu, né? Então, os, né? A gente tem vários relatos, inclusive, né? Do Hans Staden, né? Que viu canibalismo aqui no Brasil, por exemplo, e retratou e tudo isso aí. Se você duvida, tem arqueologia. A gente encontra lugares onde os ossos humanos foram assados e quebrados, como se fossem né, pelos tupinambás, né? Então a gente tem relatos, a gente tem antropologia e as próprias tribos, né? Elas relatam, né? E a gente tem isso aí no mundo todo. Então isso aí é na Malásia, né? Então o canibalismo era comum, né? E, por exemplo, nas ilhas Fiji e Salomão, elas são conhecidas como as ilhas canibais. E lá, se vocês forem lá, vocês podem comprar no aeroporto esse tipo de garfo. Esse garfo era restrito para quando você fosse comer carne humana, né? Então, é o garfo de antropofagia, né? Quando te convidavam para o jantar ou para o almoço, a primeira coisa que você tinha que checar é se você era o prato principal ou se você era um convidado. Se você era um convidado, aí você levava o seu garfo, né? Para poder pegar, era um garfo especial, né? Que quando você comia carne humana, você levava esse garfo para comer, né? E tem fotos, tem relatos, né? Então, você negar as fotos, toda a evidência arqueológica e tudo, é um pouquinho de. Ah, não, não gostei dessa história, então não bate com o meu mundo. Então, ao invés de eu adaptar a minha visão de mundo aos fatos, eu vou adaptar os fatos à minha visão de mundo e descartar os que eu não gosto, né? E, bom, não é só canibalismo, né? Por exemplo, nas ilhas Filipinas e outras ilhas ali, né? Você tem todo aquele arquipélago de ilhas que começa ali na Malásia, e você tem Java, e você tem Sumatra, e você tem Bornéu, e você tem a Nova Guiné, e aí depois você sobe para as Filipinas. E esse mundo de ilhas tinha muitas tribos distintas e, e com de tudo, né? Porque você tinha hinduísmo, você tinha islamismo, você tinha budismo, você tinha shintoísmo, você tinha várias culturas, né? E os espanhóis conquistaram as Filipinas, aí introduzindo a religião católica, né? Então você tinha, né, um mar de ilhas e cada uma com seus costumes. E em algumas ilhas, né, você tem as tribos do interior que moram nas montanhas, elas tinham, né, quando o filho ficava adolescente, ele pegava esse machado, né, Igorotes, e esse machado era usado para cortar a cabeça dos inimigos, né? E aí o pai dava um machado para o filho, e aí eles iam, um, porque o ritual, né, o filho trançava, com o pai ensinando ele, aí o filho trançava uma cesta para carregar uma cabeça, né? E aí eles iam cantando, né, as músicas típicas, isso e aquilo, né? E aí achavam um vilarejo, né, lá de baixo, né? E aí matavam e arrancavam a cabeça de um homem, né? E que o filho matava, né? Aí o filho botava a cabeça numa cesta e eles iam cantando a música, isso e aquilo. E até hoje eles fazem isso, né? Só que hoje em dia eles descem cantando, né, as músicas, aí chegam e falam, quanto que tá o coco? Ah, 10 penang. Aí eles pagam, compram o coco, aí põe na cesta e volta cantando, né? Então, né, o fato que hoje em dia tem polícia, essas coisas assim, aí eles não podem mais realizar o culto tradicional, então eles adaptaram para os mundos modernos, né? Tudo é mantido, toda a estrutura é mantida. Então a Lockheed Martin, até certo ponto, está certa. Tem uma estrutura cultural para a guerra, e essa estrutura cultural, frequentemente, as canções, a música, a pintura, ela era realizada sem necessariamente estar em guerra, né? Então, então aqui, a guerra do porco, normalmente não tinha guerra, eles só faziam guerra quando era vantajoso para eles, senão eles não faziam, né? E todas essas culturas, né, por exemplo, as festas, hoje em dia, eles assam porco, ao invés de assar uma pessoa, né? Agora,
Nas Américas também, né? Além de ter a antropofagia dos tupinambás, né? Você tem algumas culturas que caçavam cabeças, né? Tiravam o crânio de dentro, depois encolhiam e defumavam a cabeça. E coisa que eles fazem até hoje, só que hoje em dia eles pegam couro de algum animal, como normalmente cavalo, e aí eles fazem uma cabeça com a crina do cavalo e, e artisticamente esculpido em couro, né, o rosto, né? Então eles continuam, né, com eles não caçam mais cabeças, só que eles ainda continuam defumando a cauda do cavalo junto com um pedacinho de couro e fazem artisticamente uma cabeça. Só que as cabeças antigas, lá, que eles ainda preservam, são cabeças de verdade, né? E os índios americanos pegavam escalpos, né? Para indicar que eles tinham matado o inimigo, né? Existe uma teoria de que, na verdade, eles aprenderam com os ocidentais, né? Porque os ocidentais também catavam escalpos, né? Isso é o tipo de pergunta, né, de que só vai ser respondida pela arqueologia, né? O que a gente sabe é que muitos índios das planícies americanas pegavam escalpos, né? Bom, se você olha no Ocidente, você tem toda essa ideia de, né, né, nem todos os povos, né? Por exemplo, os chineses consideravam a guerra como sendo uma atividade inevitável, mas o sábio era muito, muito melhor do que o guerreiro, né? Mas em outras culturas, por exemplo, o samurai no Japão, né? Os Zulus e assim por diante, você tem que a guerra é uma atividade gloriosa, né? E o guerreiro é um ser exaltado, né? E na cultura ocidental isso aí é muito importante, realmente, né? Uma cultura ocidental é interessante, porque os gregos, eles eram cidades-estados, né? O cidadão, ele frequentava o simpósio, né? Para melhorar a mente, para ser do estado, né? E ele frequentava o ginásio, né? Para desenvolver o corpo para com sua armadura, com seu escudo, com seu capacete, com sua lança, defender o Estado, né? E, ou seja, né, o cidadão era aquele que conseguia comprar um equipamento de guerra, né? Ou seja, a maior parte das pessoas não eram consideradas da cidadania, né? As mulheres não eram, né? Então elas não votavam e só 20% talvez fosse livre dentro da cidade, por exemplo, de Atenas, né? Um, Foi o berço da democracia, né? Só 20% eram livres e podiam potencialmente votar. E a história da democracia grega, de Atenas, né, é você tentando expandir da classe rica para incorporar cada vez mais gente, né? Que eram livres, não eram escravos, né, mas não tinham voto porque não conseguiam se vestir com a roupa da guerra, né? Mas os gregos, eles tinham que combinar a guerra num determinado momento, porque já que todo mundo era cidadão, eles viviam do trigo que eles plantavam, né? Então, quando um estado entrava em guerra com o outro, era uma cidade que entrava em guerra com outra cidade. Eles não podiam ficar muito tempo fora de casa, porque os campos deles estariam desprotegidos, né? E os campos incluem as oliveiras, as vinhedos e principalmente o trigo e o centeio e a aveia que eles plantavam. Então eles rapidamente queriam ir para o outro campo, derrotar o outro exército, tocar fogo no campo deles e voltar para casa antes que alguém aproveitava o fato que eles estavam fora de casa para fazer o mesmo com a terra deles. Então, os gregos criaram o hábito de combinarem, né? Eles queriam decidir logo. Então, quando eles invadiam outro território, os, os, a cidadania da outra cidade tinha que decidir se eles iam participar. Então, não iam lutar. Se eles iam lutar, então eles tinham que todo mundo se veste, todo mundo vai, e eles combinavam se encontrar, combinavam resolver o assunto naquele momento, e independente do resultado, eles aí voltavam, um time voltava para casa e outro ficava no território, né? E se um deles perdesse, aí eles fugiam para casa e aí o outro exército queimava o campo deles, né? Mas eles queriam decidir isso logo, né? Então eles criaram esse hábito de vamos procurar uma batalha decisiva, né? Que não é normal, por exemplo, o Sun Tzu, ele ensina não entrar em conflito, porque se você arrisca tudo numa batalha só,
você pode perder o seu exército. Enquanto que se você evita o inimigo, você continua tendo o seu exército, né? E o Sun Tzu dá um monte de conselhos, né, de que não são da tradição ocidental, né? Porque a tradição ocidental é batalhas que resolvem as coisas. E os exércitos ocidentais procuram batalhas. E tem toda uma cultura de... Então, isso aqui é o ataque da Brigada Leve, né? De que os ingleses na Guerra da Crimeia, né? Eles mandaram uma ordem para a Brigada Leve, né? E essa ordem, a ordem patrulhe, né? Em volta e fique olhando, né? Só que chegou lá e fala, ataquem a posição da artilharia, né? Aí, ao invés da brigada parar tudo e falar, você tem a certeza? E pedir confirmação da ordem, eles foram e atacaram, né? Os generais estavam olhando e de repente viram uma brigada leve atacar a posição de artilharia pesada, né? Protegida por infantaria, né? E aí a brigada leve foi, atacou e voltou. E metade deles morreram, né? Então foi considerado uma coisa extremamente nobre. Idiota, né? Mas nobre, né? É um erro trágico, né? E o pois se você quer atacar uma posição de artilharia, você vai primeiro usar artilharia, depois você vai, depois você vê amolecer o outro lado, aí você ataca um ataque maciço de infantaria, né? Mandar a brigada leve, né? Metade morreu, né? Mas essa ideia de guerra como sendo atividade gloriosa está presente, inclusive, na história da independência do Brasil, né? Então, a gente sabe que, de fato, o que aconteceu é de que o Dom Pedro I não queria voltar para casa, né? E a família real já tinha voltado, né? Porque os portugueses falaram, ou dá ou desce, né? Ou a família real volta, né? Depois das guerras napoleônicas, para Portugal, ou eles iam escolher um outro rei, né? Aí o rei Dom João VI voltou, né? O filho dele ficou aqui, né? Só que aí o pai falou, pode voltar aí. Aí ele falou, diga ao povo que eu fico, né? Aí depois o rei falou, não, então volte agora. Ele declarou a independência do Brasil, né? E a gente sabe que, na verdade, ele foi visitar a amante dele, a Marquesa de Santos, né? E ele estava no litoral, e aí depois, nas margens do Ipiranga, ele teve um piriri, né? Aí ele estava defecando num buraco no chão, aí chegou a carta. Aí ele pegou o papel higiênico, levantou e falou: vamos ficar independentes, né? Mas a gente não pinta essa história desse jeito que de fato aconteceu. A gente pinta ele como uma tropa gigante, né? E todos eles, sabiam que eles iam ser pintados, então eles usaram as melhores roupas deles, e os melhores sábios e tudo. Aí o Dom Pedro II, não, Dom Pedro I, sem precisar de fazer nada disso, né? Porque não tinha nenhum soldado perto dele, ele sacou a espada e falou independência ou morte. Aí os soldados sacaram as espadas e pronto, né? Independência ou morte. O Brasil ficou independente, né? Não precisa dessa militarização toda, assim, essa coisa. Mas o nosso chimpanzé eterno sente uma profunda satisfação de saber disso. E está em tudo, né? Então, por exemplo, quando a justiça é lei, existência se torna um dever. Então, isso aí é uma frase do Hamas, né? Dos libaneses, né? Do exército libanês de libertação, né? E agora, aqui em cima, a gente tem o ISIS, né? Então, o ISIS todos juntos, né? Com cartaz e, né? Mostrando os fuzis, né? E frequentemente eles fazem isso antes de decapitar a cabeça de alguém, né? E a gente tem o Mao Tse Tung, né? Ele é comemorado. O Mao Tse Tung era um assassino, né? De que ele chegava e passava fogo nos kulaks, que eram os camponeses que davam duro, ralavam, aí conseguiam alguma posse, aí era objeto de ódio dos outros, né? Porque eles tinham conseguido ascender para a classe média, aí ele ia lá, matava e ficava todo mundo feliz, né? E a gente tem a frase famosa do Milan Frei, Viva la Muerte, que participou da, da Guerra Civil Espanhola, né? E eu estou mostrando isso aí de várias, né, de várias correntes ideológicas, né?
E aí a gente tem Che Guevara, hasta la vitória sempre, aí ele aparece com fuzil, com arma, o que seja, né? E aqui a tropa de elite, né? Então, do Rio de Janeiro, né? Com seus fuzis e faca na cabeça, né? Então, tudo isso aí é um culto ao macho que patrulha o seu território, um bando de machos, defendendo esse território dos outros. E frases que a gente desenvolve são frases de chimpanzé, né? São frases de vamos defender o nosso território, né? Agora, o Milastre é interessante, porque ele falou esse Viva la Morte na frente de um professor de filosofia, né? O Dom Miguel Unamuno e Hugo. E quando ele escutou, ele falou, acabei de ouvir vou imaginar a situação. Na formatura da universidade, né? E ele tinha sido convidado, né? Com outros professores, eles chamaram as autoridades que tinham acabado de ocupar a cidade, que eram do exército do Franco, né? Ou seja, fascistas, né? E eles para puxar baba-oba, né? E o Dom Miguel Unamuno e Hugo, ele era um filósofo, né? Então, ele, na verdade, não tinha nenhuma estirpe intelectual. Mas quando ele escutou esse grito necrofilíaco e sem sentido, viva na morte, é o equivalente de morra a vida. E eu passei a minha vida desenvolvendo paradoxos que acabaram levando outras pessoas a ficarem bravas. Eu preciso dizer a você que, como autoridade especialista, que esse paradoxo é repelente para mim. Então, vamos considerar uma questão. O general Milan Astrei não tinha um olho, não tinha um braço, ele é um aleijado. Eu não quero ofender ninguém. Ele é um inválido de guerra, assim como o Cervantes. Ou seja, Cervantes é uma das maiores, né, figuras literárias, né, equivalente a Shakespeare. Né? Mas aí ele fala, infelizmente, tem muitos aleijados de guerra na Espanha no momento. E, logo, aí vai ainda mais haver, se Deus não vier na nossa ajuda, por causa da Guerra Civil Espanhola estava ocorrendo naquela época. Me dá dor pensar que o general Milan Astrei vai ditar padrão da psicologia de massa. Isso aí seria terrível. Aleijado que carece da grandeza espiritual dos serventes, um homem, não um super-homem, viril e completo, a despeito das suas mutilações, então ele está falando dos Cervantes, né? Um aleijado, como eu disse, que não tem a grandeza de alma de Cervantes, vai querer alívio causando mutilão ao seu redor. Aí o Milastre deu um pulo e falou, viva a merda de novo, né? Aí ele falou, cala a boca. Esse aqui é o templo do intelecto. Eu sou o seu supremo sacerdote. Você está profanando os precintos sagrados. Eu sempre e eu sempre fui um profeta na minha própria terra, né? E não importa que o provérbio diga, mas eu sempre fui um profeta na minha própria terra. Vocês vão vencer, mas vocês não vão convencer. Vocês vão vencer porque vocês têm a força. Força bruta. Mas vocês não vão convencer, porque para convencer você tem que persuadir. E para persuadir você necessita do que falta para você: razão e direito na sua luta. Eu considero fútil te pedir para pensar na Espanha. Eu acabei, né? Então é muito interessante, porque ele virou o herói, né? E quase morreu, né? O Milan Astray voltou pro Franco e falou: fuzila esse comunista, né? Mas a universidade toda entrou né, em defesa dele e, milagrosamente, ele não foi fuzilado. Ele foi aposentado e terminou a vida né, sem ter sido fuzilado na Guerra Civil Espanhola, né? Mas todo mundo lembra com carinho desse momento, né? Porque
ele meio que, como professor universitário, se rebelou. E não teve medo, né? Não teve medo do. Virou e falou, deu de dedo na cara deles, né? E, na verdade, a gente tem que fazer isso, porque a guerra não faz sentido. Pensa, né? A frase da ditadura brasileira, Brasil, ame ou deixe, né? Deutschland über alles, né? Isso aí é o hino alemão, né? Que é uma frase que o Hitler adorava, né? E aqui, ó, Las Malvinas são argentinas, né? Eu quero meu território, né? E os ingleses, Falklands forever British, eu quero meu território, né? Isso aí faz um sentido no nosso pequeno cérebro primata lá atrás, defender território em grupo de machos que espancam até a morte o outro macho do outro grupo. Isso aí faz um sentido imenso. Então aqui, ó, a Amazônia é nossa, fora Estados Unidos, que o o Bolsonaro adora falar, né? Mas também, né? Você já ouviu gente de todos os tipos falando isso, né? Depois, warning, trespass will be shot, survivors will be prosecuted. Tem que esse aí tá um pouquinho diferente. Survivors will be shot again. Os americanos acham um santo sagrado direito de passar fogo em qualquer pessoa que entrar na fazenda deles, ou o que seja. E eles podem fazer isso, porque a legislação tende a ser leniente. Né? Eu lembro que quando eu estava lá nos Estados Unidos, as crianças do Japão foram aprender freeze. Por quê? Porque na época que eu estava lá, um garoto japonês estava fazendo high school, né, um intercâmbio cultural. Ele era uma festa de Halloween, né, ele se vestiu de gorila e foi para a festa. Só que ele se perdeu. Aí ele parou numa casa para pedir informação. E aí o velhinho apareceu com a espingarda na porta e falou, vai embora. Só que aí ele meio que, não, mas não é aqui. Aí ele voltou para fazer uma pergunta, será que eu posso usar o seu telefone? Tomou um carga de chumbo no peito e morreu. Porque o cara virou para ele e falou, freeze. Ele não entendia, né? Talvez usando aquela máscara, ele passou fogo. Aconteceu alguma coisa com esse fazendeiro? Não. Não. Ele viu uma pessoa que ele não conhecia no terreno dele. Mostrou a espingarda, falou para ir embora. Ele voltou, ele falou freeze, ele não parou, ele passou fogo. Até hoje, né? Se ele ainda está vivo, ele acha que fez certo, né? E os japoneses aprenderam na escola, os japoneses falam, ó, o americano é doido, é doido, é doido, gosta de comprar arma, gosta de passar fogo nas pessoas, eles são pró-vida até nascer, depois de nascer eles passam fogo, né? E sabe a Bíblia que fala, não matarás? Tô nem aí, né? E esse raciocínio chimpanzé com armas modernas é um perigo, né? Porque a gente tem a capacidade enorme de matar e a gente está. A motivação é uma ativação primata de defesa do território, né? Isso aí é burro. Ainda mais se você tem bombas atômicas, qualquer deslize dá a extinção da humanidade, né? Então, no fundo, se a gente compreende as causas da guerra, né, e se a base da causa da guerra, além de cultural, é biológica, a gente também, os chimpanzés não conseguem. Imagina, você pega a ilha de Manhattan, né? Isso é uma frase do Yuval Harari. Enche com 8 milhões de chimpanzé. O que vai acontecer? Pandemônio! Os chimpanzés vivem em grupos, normalmente de 20, no máximo de 50 indivíduos, né? 8 milhões de chimpanzés, eles, né, para estabelecer uma hierarquia, nossa, ia ser um pandemônio, né, de violência, de um macaco subindo, descendo os prédios, isso aqui, esse modelo, isso aqui, porque é muito. Não, gente, não. Todo dia vai lá, pega metrô, vai lá, trabalha, volta. Santa paz. Não, a gente aprendeu a colaborar. A gente, ser humano, você tem imaginação para construir uma realidade intersubjetiva e a gente consegue colaborar. Vamos colaborar de tal forma que a guerra se torna extinta. Então, isso aí é um dos argumentos, né, de que, por exemplo, esses autores, o Potts e o Hayden, antropólogos, eles falam, né, sexo e guerra. E como a biologia explica guerra e terrorismo e oferece um caminho para um mundo mais seguro. Então, gente, eu falei para vocês que tem várias explicações para a guerra e, na verdade, todas elas talvez sejam válidas, né? Talvez tenha um pouquinho de biológico, mas a gente constrói o cultural em cima, às vezes tem motivação econômica, né? Mas
é tudo construindo em uma base que é normal, a gente viver em bandas de 20, 30 indivíduos, né, no máximo 50, e a gente está em guerra com todos os outros grupos, né? Mas os seres humanos transcenderam isso através de ferramentas culturais. Vamos transcender a guerra, né? Você tem uma disputa com outro país, vai lá no Tribunal Internacional, resolve isso aí com seus aliados, usa diplomacia, né? Com armas atômicas, a gente ficar com raciocínio de chimpanzé, não vai dar certo, né? E a biologia, a antropologia, tudo isso aí podem ajudar a gente a construir um mundo mais seguro, né? E é isso, né? Próximo capítulo, o capítulo 17. Aí a gente aí eu gravo e vou postar para vocês. Deixa aqui interromper a gravação. Aí eu vou abrir para perguntas. Interromper a gravação. Interromper a